Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 2 Coríntios capítulo 6. Hoje eu vou estar gravando aqui de um lugar especial. Eu estou aqui no templo, de São Paulo, né? Estou aqui no jardim aqui e vou aproveitar e gravar aqui essa mensagem do Vem e Segue, tá bom? E já desejando a todos aí um ótimo dia do Senhor para todos nós. Bom, vou começar aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 3 aqui, o versículo 3 e 4, né? O versículo 3 diz assim, ó: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que ele, né, como missionário, como apóstolo, e nós também como membros da igreja, nós não devemos dar escândalo, para que as pessoas não tenham motivo de dizer, eu não vou entrar para a igreja por causa disso, né? Por causa, olha a pessoa, né? Ou seja, que não haja censura em nós. Pelo contrário, que nós possamos viver, né? Esse capítulo aqui, ele fala de nós vivermos de tal maneira que seja um exemplo, que as outras pessoas desejem participar do evangelho, porque nos conhece, porque vê que a nossa vida tem uma comunhão com Deus. Ele continua, versículo 4. Antes, como ministro de Deus, fazemos agradáveis em tudo, na muita paciência e nas aflições, e nas necessidades e angústia. Aí aqui o apóstolo Paulo, ele começa a citar uma experiência pessoal dele, né, das coisas que ele passou, e ele teve paciência, e ele demonstrou amor, tudo, né, ele suportou por conta do evangelho, por conta de Jesus Cristo. Então ele continua aqui, ó, relatando a experiência pessoal dele, né? Dizendo: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, em tudo isso ele foi exemplo, né? Para todos nós, para a igreja e assim por diante. E nós, né? Como nós podemos ser exemplo, né? A gente não passou pela mesma coisa que o apóstolo Paulo, né? Sendo chicoteado, preso, né? Muitos de nós não passamos por essa experiência. Então, como nós podemos ter uma vida de maneira a não ser repreendido, né? Uma maneira que seja uma referência, né, para outras pessoas quererem conhecer o evangelho. Eu acho que um dos cartões postais da igreja, né, que eu vejo é os missionários, né, os elders, né? Sempre que eu vejo os elders, assisto eles fazendo missão, eu vejo ali a conduta deles como se fosse um referencial de membro da igreja, né? Eles são representantes de Cristo na terra. Então, eles devem viver de tal maneira que as pessoas queiram se tornar membros da igreja, né? Que eles possam, todas as pessoas possam ver Cristo nos missionários, nas sisters e também nos membros da igreja. Então, para nós, né, que não passamos pelas mesmas coisas e dificuldades como o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 6, e nisso eu tenho certeza que nós podemos melhorar, tá bom? Para ser exemplo nas outras pessoas. Ele diz assim, ó: na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então nisso nós sim podemos, né, nos tornarmos melhores pessoas e sermos uma referência para outras pessoas, tá bom? Continuando aqui o versículo 10, ele diz assim, ó: como contristados, sempre alegres, né? Ou seja, mesmo contristado significa triste. Ele faz um contraste entre a tristeza e a alegria. Mesmo tendo motivos e coisas que vêm sobre nossa vida, ainda assim devemos viver alegremente, né? Temos motivo para nos alegrar, tá bom? E ele diz: pobres, mas enriquecidos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Interessante essa frase, né? Como assim a gente é pobre, mas enriquecido, né? Nessa parte aqui eu lembrei da escritura que diz, né, que é rico aquele que tem a vida eterna. Então a gente pode não ter nada nessa vida, mas se nós temos uma vida reta, um convênio com Deus, e vivemos por meio desse convênio, então a gente é rico, né? É rico aquele que tem a vida eterna, né? O maior tesouro, né, que nós possamos ter é a presença, viver com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Vamos continuar aqui o versículo 14. O versículo 14, muitas pessoas fazem a aplicação sobre casamento, né? Mas na verdade esse versículo ele não está ensinando sobre o casamento, tá bom? O versículo 14 diz assim: não vos prendais em julgo desigual com o infiel, né? Muita gente usa esse versículo como uma aplicação para o casamento, mas dentro do contexto histórico aqui, sabe o que está acontecendo?
Existia um grupo de judeus, né, que eles vinham tentando desfazer o trabalho que o apóstolo Paulo fazia. Então, quando o apóstolo Paulo pregava e convertia as pessoas, os judeus, eles vinham e ali falavam: não, você tem que se tornar judeu, você tem que fazer as coisas que... Era uma abordagem assim, né? Na verdade, os judeus, ele não tem um sistema de proselitismo, até hoje, né? Não tem, né? O evangelho de Jesus Cristo, ele foi ordenado por Cristo que fosse pregado a toda criatura, e dali eles começaram a pregar o evangelho tanto para os judeus como para os gentios também. E assim o evangelho foi se espalhando. Mas a nação de Israel, ela tinha essa proibição, né, de casar-se fora do convênio com outras pessoas e também de pregar o evangelho. Era entre eles. Se alguém quisesse se tornar judeu, ele poderia entrar para a religião, mas não que o judeu foi lá e pregou para eles, né? Nós temos vários exemplos assim na Bíblia, né? Por exemplo, Ruth, ela se torna parte do convênio, né? O esposo dela morreu, Noemi ia embora, e ela pegou e falou, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então ela se converte, né, à nação de Israel e passa a pertencer. Então não era proibido entrar para a nação de Israel, mas também não tinha um trabalho missionário para converter as pessoas. Só que aqui na época de Paulo, a gente vê um trabalho ao contrário, né? Quando as pessoas se convertiam ao evangelho de Cristo, tinha um grupo de judeus chamado judaizantes, né? Eles tentavam judaizar as pessoas, tornar as pessoas judeus, né? Já que elas tinham se convertido ao cristianismo. Então eles chegavam com a seguinte abordagem, né? Eles chegavam lá, falavam: agora você se tornou então parte da religião, tá, você se tornou judeu, né? Quem que pregou para você, né? Aí eles falam: o apóstolo Paulo pregou para mim. O apóstolo Paulo? Mas o que ele ensinava? Aí eles falavam: ele ensinou que a gente é salvo pela graça, né? Pelo nosso Salvador Jesus Cristo, né? Falou: mas por Jesus Cristo? Mas você sabia que Jesus Cristo era judeu, né? Então você tem que se tornar judeu, você tem que ir 3 vezes ao templo por ano, você tem que fazer sacrifícios, você tem que se circuncidar. Na verdade, eles queriam pegar a religião e fazer com que a pessoa se tornasse judeu, e não era isso, né, a pregação de Paulo. Era que nós devemos nos converter ao evangelho, reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Então eles faziam um trabalho de desconstrução a respeito do trabalho que o apóstolo Paulo tinha feito. Então aqui quando o apóstolo Paulo fala, né, não vos prendeis em julgo desigual, significa não se associar com essas pessoas que era contra o evangelho. Nada contra a gente receber mensagem de outros cristãos, porque nós cremos no mesmo Deus, mas se vem alguém na sua casa e ela não acredita em Jesus Cristo, ou fala que Jesus Cristo é uma pessoa comum, que não ele é Deus, que não é ele que salva, aí sai fora. Não é para se prender com esse tipo de gente, tá bom? Então é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, diz: não vos prender com julgo desigual. Então essa escritura não está falando sobre o casamento em si, tá bom? Ela está falando sobre se associar com essas pessoas que eram falsos mestres e falsos profetas. Vou continuar no versículo, né, o 14 que eu estava. Não vos prendais em julgo desigual com o infiel. Veja que ele chama, né, mesmo a pessoa sendo, né, sendo judeu ali, da religião, ele chama de infiel, né? Por quê? Porque que participação tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então ele vai trazendo um contraste aqui, né? A luz e as trevas não se misturam, não tem como as duas existir juntas. Então ele vai trazer vários exemplos assim, ó. Ele diz assim, ó: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é um título, né, de um homem mau, né? É uma referência a Lúcifer, né, a Satanás. Então que comunhão, né? Que concórdia. Dá para imaginar, né, Jesus Cristo e Satanás na mesma sala, né, comendo junto numa mesa, e nossa época, né, é um pouco diferente, mas naquela época, comunhão, de comer junto, significava sinal de uma grande amizade. Então não tem como ter ali Jesus Cristo e Lúcifer na mesma mesa comendo junto, tendo comunhão um com o outro. Então ele fala aqui: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte há que tem o fiel com o infiel? E com que senso tem o templo de Deus com o ídolo? Porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entrei e andarei com ele,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles. Então ele está falando realmente para sair de fora dessas pessoas que pregam contra, né? Algumas divergências nas religiões nós temos, né? Um guarda o sábado, outro guarda o domingo, mas presta atenção. Quem guarda o sábado está guardando para o Senhor, crê no mesmo Senhor Jesus Cristo. Quem guarda o domingo está guardando o domingo para o Senhor também, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Então a gente consegue ter uma comunhão. Mas se chega alguém falando que não, que Jesus não é o Filho de Deus, que não é por ele que nós sermos salvos, então esquece, isso aí é o que o apóstolo Paulo está falando. Você não deve ter comunhão com essa pessoa, aceitar esses ensinamentos. Aqui ele não está ensinando também a respeito de sair fora do mundo, né? Não é isso, a gente deve compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Então você trabalha, você tem escolas, com vários tipos de pessoas. A associação aqui fala na doutrina, tá bom? Assim como Jesus Cristo disse, né, acerca dos fariseus, né? Ele havia falado, não se misturei com o fermento dos fariseus, né? Por causa que a doutrina deles estava muito diferente com a doutrina salvadora por meio de Jesus Cristo, tá bom? Então, continuando aqui, ele diz, né, no versículo 17 e 18 aqui para finalizar. Versículo 17 diz: portanto, retirai-vos do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Não tocar em coisas imundas aqui era referente a participar do culto, né, de sacrifícios a outros deuses pagãos também. Então não devemos ter comunhão com essas coisas. E o versículo 18, para finalizar, diz assim: e eu serei pai de vós, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, ao recebermos o Evangelho, nós nos tornamos filhos e filhas, né, de Jesus Cristo, né? Entrando para o convênio do Senhor, fazendo parte da mesma família. Todos nós já somos filhos e filhas de Deus, tá bom? Todos nós somos filhos e filhas do Pai Celestial. E quando a gente batiza, a gente nasce para Deus. Então a gente se torna mais uma vez filhos de Deus aí, por meio do convênio, por meio de Jesus Cristo. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.